Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. O Senhor esteja convosco. Está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade, lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrarem, dizei primeiro: paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa casa, numa cidade, e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Para os doentes que nela houver, dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrares numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que vale não é a circuncisão ou não circuncisão. O que quer dizer isto? Você sabe que o povo de Israel foi escolhido entre os povos pagãos, e o sinal deles era a circuncisão. Sempre se trata de sinal de vida, vida biológica, transmissão de vida biológica, parte sexual. Circuncidado era um povo escolhido por Deus. Então eles pensavam que esta simples cirurgia salvasse as pessoas. São Paulo foi aos pagãos. Como já outras vezes nos falamos, devemos prestar bem atenção ao que São Paulo, domingo passado já falamos bastante, e o que veio a ser São Pedro, 2 apóstolos com experiência de vida, porque religião é vida. Se não for vida, eu aqui presente, sou ateu. Se religião não for vida, eu não preciso dela. Só para receber coisas, eu compro. Os ricos compram. Os malandros roubam. Não é? Então não precisa de religião. Claro. Vamos dar os números.
os nomes aos bois, não é? Para não confundir aquilo que de verdade é sério com brincadeira, porque a gente leva muito em brincadeira aquilo que é religião. Então, um simples rito físico, pensava que salvava, não, era uma escolha biológica, física, dentre os povos, mas era Deus que fazia a história. Então, como disse para vocês, ao longo da sua vida, Pedro teve a experiência da vida de Cristo, testemunhou Cristo, testemunhou a sua morte e a sua ressurreição, com todas as suas fraquezas humanas, tipo a traição, tipo as brigas entre eles, a gente se escandaliza tanto agora do Vaticano, isso. Vocês já meditaram? Ao redor de Jesus tinha o pequeno Vaticano? Não, nunca meditaram? Carreira, os apóstolos que falavam que ia ser o maior, que ia ser o menor, que ia ser o primeiro-ministro. Os apóstolos falavam isso tranquilamente. O IOR, o Banco Vaticano, eles tinham a Bolsa Comum. E quem cuidava da Bolsa Comum era o apóstolo, Judas. Roubava o que botava dentro. Então, depois de 2000 anos, gente, só que aumentou o volume da Bolsa Comum. Se transformou em banco. Mas nada de especial, ladrões estão aí. Então, veja, tudo isso aqui era a humanidade que seguia Cristo. Então, Pedro, porém, foi fiel até o fim, com toda a sua fraqueza, testemunhou, sofreu, morreu. Porque aquele homem que vocês mataram, Deus o ressuscita. Este foi o seu testemunho. Paulo, não. Paulo era religioso, profundamente religioso. Fanático, de vistas curtas. Todo mundo tinha que seguir aqueles ritualismo. Parece tantos movimentos na igreja, que se você não faz parte deste movimento, você não é religioso, não é? Se não for isso, se não for aquilo, não? E aí, quando os primeiros cristãos começaram a seguir Cristo, se converteram, lógico, o milagre da graça, eles perseguiam. Sinceramente perseguia porque estava ofendendo a religiosidade dos judeus de Israel. Era contra Deus. Mas ele mesmo fala, quando Deus quis revelar em mim, aí que muda toda a história. Por isso que eu falei, religião é vida. Quando Deus quis revelar em mim Cristo. Então ele não viu Cristo por fora, como o evangelho de hoje. Os discípulos que foram faziam coisas grandes, gente. Coisas que a gente vê em tudo quanto é lugar. Sarar. E não, esse coisa de... Como é que se chama? De vez em quando me dá uma falha. Chico Xavier, como é que ele era? Espírito. Aí o povo corre atrás, que vê esses sinais. E Jesus acalma. Olha, até os demônios nos obedeciam. Calma. Ficaram felizes, contentes. Se o povo fica feliz. Muita gente me pergunta, Frei, o que você acha? Não sei, eu sou ignorante, não acho nada. Só que sei que não é Deus. Não é Deus no sentido que a gente procura. Quando Deus quis revelar Cristo em mim. Porque em Cristo não existe nem a vida, nem a morte. Aliás, existe só nele vida. Quando digo nem vida, nem morte, fora de Cristo, nem a vida biológica tem vida, nem a própria morte tem sentido. Em Cristo a vida biológica
tem sentido porque é simplesmente um ato de amor que a gente vive sobre a terra. Para isto, nós nascemos. Quem quer acreditar, acredite. Quem não quer acreditar, pode jogar fora a sua vida, atrás do dinheiro, atrás dos prazeres, atrás das coisas. Jogue fora. É sua. Você faz o que quiser da sua vida. E em Cristo, a nossa morte tem sentido. Porque em Cristo temos uma vida imortal. O que semeia mortal se transforma em imortal. Esta é a nova criatura. Aí mudou totalmente São Paulo. Ficou universal. De fanático estreito que ele era, finalmente serviu a humanidade toda. Mas como acontece isto? Esta nova criatura. Então, me veio hoje, enquanto estava rezando lá no Conviver, um dia, uma menina de 4 anos. São 2 histórias maravilhosas, simples. A história de Teresinha, do menino Jesus, e a história de Cristo. Esta menina de 4 anos, uma casa maravilhosa, rica, os pais bastante abastados, um amor imenso. Ela vivia em casa com as 4 irmãs, tudo. Perde a mãe. Sensível como ela era, entrou a melancolia, hoje diríamos depressão. Nada lhe dizia mais nada. Nada valia. Porque tinha perdido o seu amor, que era a mãe. Aí as coisas não tinham mais sentido. A vida não tinha mais sentido para ela. 4 anos. Aí quando eu falo, eu fico doido quando conto as histórias dos santos como histórias desumanas. O milagre de Nossa Senhora das Vitórias não foi milagre. Foi um relacionamento. Porque nós temos relacionamento com Deus. Não é milagre ele lá, eu aqui, pô. Aí eu vou embora, tchau, tchau, beijo, beijo. Que nem os leprosos. Que foram salvos, só um voltou para agradecer. O resto, acabou a história. Um milagre grande, que não foi milagre, repito, foi o relacionamento, porque existe um relacionamento claro entre Deus e nós, entre Maria e nós. Ela, com o menino joelho diante da imagem, mostrou para Teresa aquilo que ela nunca poderia perder. O amor da mãe ela podia perder. O amor de Cristo, não. Por isso que ela quis se chamar Teresa do Menino Jesus. Mostrou nele, naquela criança, Deus que viria habitar nela. E quando ele queria entrar no Carmelo, por que queria entrar no Carmelo? Perguntou o padre para ela: desde quando que você, aos 15 anos, ele entrou nos 15 anos no Carmelo, desde quando você queria entrar no Carmelo? Mas por que entrar no Carmelo? Bom, se a gente é namorado, quer casar, quer viver com a pessoa que ama, não é? Acho a coisa mais normal do mundo. Ela, em Cristo, tinha encontrado o seu amor, queria viver para Ele. Então não são fatos assim excepcionais, são coisas reais. Aonde ela disse, desde sempre, não vai me dizer, falou o padre, que desde os 15 anos atrás. Bom, eu não digo desde os 15 anos atrás, mas desde os 5 anos eu já pensava em entrar no Carmelo. Ela tinha feito a experiência de Cristo nela.
Aí, como sempre, nós que vamos atrás daquilo que se chama milagre. Por que atrás de milagre? Daquilo que me assusta, excepcional. Não é? Este é um milagre que nos atordoa e nos deixa, parece uma mágica. Deus não é uma mágica. E ela preencheu o seu coração. E viu exatamente a vaidade, sentiu desde criança a vaidade das coisas que passam. A relatividade das coisas que passam. Aí ela foi em frente, cresceu cada vez mais. Ela mesma não precisou seguir uma escola de oração. Ela mesma aprendeu a rezar. Ela que conta, ficava no seu quartinho, criança, e pensava naquele menino Jesus que tinha devolvido a paz para ela. E pensando nele, ela se sentia preenchida. E preenchendo a sua alma, ela começou a amar, que é chamada a Santa do Amor, totalmente o amor puro. Começou a amar, não tinha se apegado a nada sobre a terra, aquilo que ela estava apegada, que era a mãe dela, tinha terminado, tinha acabado, então ficou com este amor que é eterno. E ela quis, é gozada, o que é o ser humano, não é? Pela sua alma, atingiu o universo inteiro. Ela queria amar o mundo inteiro. Queria ser missionário, queria ser mártir, queria ser isso. Depois ela viu que sem o amor nada se faz. Então ela se ofereceu como holocausto a Deus para amar o mundo inteiro. Muitos missionários contaram que pessoas vinham a ele, e ele é patroa das missões. Gente, preste bem atenção, faleceu com 24 anos. Padroeira das missões. Junto com um grande missionário que viajou o mundo inteiro naquela época, 1500, São Francisco Xavier. Como pode acontecer isto? Porque ela se uniu a este Cristo para sempre. Ele deixou que Cristo habitasse nele. Ela se tornou esta nova criatura, realmente. Então, quando Cristo veio à Terra e trouxe Deus, trouxe uma revolução total. Deus conosco. E ela terminou a sua vida, e quando ela terminou a sua vida, ela falou isto: eu não morro, mas entro para a vida. Qual é a filosofia humana que pode nos falar isto? Qual é o médico humano que pode falar isto? Qual é a filosofia humana que pode pensar isto? Qual é a psicologia humana que pode sentir isto? E só se você experimenta dentro de você o próprio Cristo que é vida. Eu já contei isto, e isto acontece como para todas as pessoas que quiserem. Mas é gozado uma coisa impressionante, que meditando bem fiquei pensando, e Cristo? Como é que ele morreu? Ele não morreu como Teresa do Menino Jesus, não. Eu não morro, entro para a vida. Ele morreu gritando: meu Deus, por que me abandonaste? E deu um forte grito e se entregou nos braços de Deus, mesmo no desespero mais terrível que ele viveu. Por quê? É gozado. Porque enquanto Teresinha, simples criatura humana como todos nós, tinha recebido Cristo nela, Cristo como Deus, amor infinito e eterno, tinha recebido a nós, pecadores, nele. Naquele instante que Teresinha morria,
Era Cristo que vivia nela. Por isso que ela não morria, ela entrava para a vida. No instante em que Cristo morreu na cruz, éramos nós que estávamos nele. Mesmo assim, ele se entregou a Deus e confiou mais em Deus do que no seu desespero. Os homens, o que nós fazemos no desespero? A gente dá um tiro na cabeça, se mata, não tem outra solução. Mas ele, que acreditava, entregou nas mãos de Deus, sabendo que Deus é mais do que o nosso desespero, mais do que a nossa angústia, mais do que os nossos pecados, mais do que os nossos pecados. É incrível, não? Mais e mais e mais. Entende? Então esta é a nova criatura que Deus fez. Ele tinha feito já uma criatura na terra, a sua imagem e semelhança. O ser humano que não seria sujeito à morte. Mas o ser humano quis deixar a sua fonte de vida, que é Deus, e quis ser ele próprio o seu Deus. Qualquer riacho cortado da sua nascente seca, qualquer flor cortada da sua raiz seca. A gente vê a beleza das flores, mas não medida que são as raízes que dão esta beleza às flores. E as raízes são feias, não é? Ninguém bota aqui na frente as raízes. Acho que um domingo eu vou colocar as raízes, todas as raízes aqui para você. Olha, de onde que estão vindo todas as flores? É? Ninguém bota, mas é de lá que vem a vida. Por isso que Cristo parece para nós, ou a religiosidade cristã parece para nós tão dura, mas porque ela atinge a raiz da vida, que é o próprio Deus. Quem não estiver enraizado em Deus, gente, não tem futuro. Sociedade que quer construir um mundo fora de Deus não tem futuro. Não se iluda. Não se iluda ao mundo. A gente não quer ameaçar, mas a gente tem que falar a verdade. Porque ou vivemos em Cristo vida, ou fora de Cristo morte. Este foi o anúncio que na misericórdia Deus quis fazer e realizar. Por isso que Jesus falava: eu não vim para julgar o mundo. Ele não veio para julgar. Você aprontou, você vai para o inferno. Ele não veio para isto. A gente vai sozinho para o Beleléu. Precisa Deus me mandar, não. Não, eu vou. Eu vou porque sim, eu quero. Deus não me mata de jeito nenhum. Mas eu vim para salvar o mundo. É isso, porque Deus é misericórdia. Mas se o médico te dá um remédio eficaz, que te sara, e você não quer tomar o remédio, porque você entende mais do que o médico. E nós, criaturas humanas, pensamos que entendemos da vida mais do que o próprio Deus. Que pretensão mais absurda. Nós entendemos da vida mais do que o próprio Deus. Por isso é melhor eliminar Ele da nossa existência. É melhor eliminar Ele do nosso futuro. Porque atrapalha a minha ideia, a minha maneira de ver, a minha maneira de ser. É como uma criança que não enxerga bem, que só quer empinar pipa. Outro dia eu vi um rapazão, mais de 20 anos, empinando pipa. Falei, que pena, 20 anos ainda empinando pipa.
Assim as crianças que não entendem o bem que os pais querem para eles quando colocam para estudar, não é? Não entendem. Assim nós não entendemos o bem que Deus quer para nós quando nos oferece a sua vida e quando nos diz que Ele é o bem maior, que Ele, só Ele é a vida. Então vocês meditem bem. Único, mas você palpite que eu posso dar para vocês, que eu uso para mim. Eu não amo Deus porque o meu coração é muito egoísta, muito pequeno, mas procuro Deus. Então, eu vi que no paraíso tinha a árvore da vida. E os homens quiseram se afastar da árvore da vida apanhando fruto, que somos nós mesmos. E Jesus falou da marcha do povo de Israel para a terra prometida. Quando o povo de Israel aprontou e Deus mandou as serpentes, e quem fosse mordido pela serpente morria, Moisés implorou a Deus: você salvou o povo, agora condena eles à morte. Tá bom, Moisés, tá bom, vou te escutar. Levanta um pau por aí, coloca uma serpente. Quem olhar para aquela serpente, mesmo que for mordido por uma serpente de morte, olhar daquele, ele vai sarar. E Jesus repetiu isso: como Moisés levantou no deserto a serpente, assim o Filho do Homem será levantado na cruz. Eu tentei, vou ser sincero, várias vezes, de ver, de me comover, mas é muito longe aquela história. A gente também não resolveria nada, poderia até chorar porque ele foi maltratado. Precisa muito mais para mim, pelo menos, isso. Mas com fé eu falo, eu penso em você na cruz, que você é fonte da vida, e eu sou fonte da morte. Mas como no deserto eram mordidos pela serpente e saravam, se eu olhar para você, é pelo menos te dizer, simplesmente, obrigado, pelo menos isto, por você ter morrido. Ainda não te amo, mas obrigado, tá bom. Gente, o meu coração fica em paz, só dizendo obrigado. Porque Ele lá na cruz, que salva de todos os nossos males. E eu não devo me preocupar com os meus pecados, os meus pensamentos, as minhas angústias, nada. Simplesmente olhar como os hebreus olharam. Não podia ter amor a uma serpente colocada num poste, num pau lá. Mas era a salvação sinal, que seria Cristo colocado na cruz e todos que olhassem para Ele e acreditassem que Ele lá assumiu os nossos pecados e que Ele de lá nos dá a sua vida, serão salvos.